Seja bem-vindo, bora para mais um Comente Bíblia. Hoje iremos ler aqui na página 1159 da Bíblia em ordem cronológica. Vamos falar sobre os males que prejudicam a fé, na carta de Tiago, irmão de Jesus. Fica comigo. Muito bem, aqui nós vamos ver o primeiro de todos os males, que mais prejudicam a nossa fé. Tiago capítulo 4, no versículo 1, diz assim: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não tem porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que as Escrituras dizem que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso, diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Mas eu julgo ser algo bem sério. O caso de você que já tem a sua fé no Senhor Jesus, já segue o Senhor, de repente você se fazer amigo do mundo. Aqui Tiago está explicando que você automaticamente se torna inimigo de Deus. E aqui no versículo 4, do capítulo 4 de Tiago, ele te chama de adúltero, da mesma forma que os profetas do Antigo Testamento chamavam a nação israelita de adúltera. O Ezequiel chega a chamar de prostituta descarada, porque ela tinha uma aliança com o Senhor, é como se ela fosse a noiva do Senhor, a esposa do Senhor, aquela nação, porém ela estava infestada de ídolos e cheia de idolatria, na prática da idolatria direto. Então, quando diz que a amizade do mundo é inimiga de Deus, não está falando sobre as pessoas do mundo, mas está falando dos princípios, dos conceitos, das regras que regem esse mundo. É sobre isso que está falando aqui. Ser amigo do mundo não tem a ver com você não poder ter amigos não crentes. Não, queridos. Não, de forma alguma. Mas fala sobre a renovação da mente. Ser amigo do mundo, ser amigo de Deus. Por exemplo, quando você está no meio de uma geração totalmente invertida em seus valores e princípios, onde eles estão redefinindo pecado, eles estão tirando Deus fora da história, estão tirando Bíblia, estão tirando tudo que diz respeito em relação a Deus, das nossas vidas, da vida das nossas crianças, e aí você ainda escolhe colocar para governar a sua nação pessoas que defendem esses princípios. Isso não seria ser amigo do mundo? Eu creio que sim, porque quando diz aí a história que nós lemos aí dos apóstolos, que eles receberam ordens diretas da Suprema Corte lá em Jerusalém, dizendo, não falem mais desse nome de Jesus. Ele disse, não, mais importa obedecer a Deus do que a vocês. É melhor a gente manter a nossa amizade com o Senhor. Então, é bem claro para vocês aqui, falar bem claro, existem conceitos que são do mundo, são mundanos. E nós não podemos viver isso não. Quando esses conceitos, princípios e leis se chocam, você e eu temos que saber em que lado nós estamos, ou de que lado nós iremos ficar. Porém, se você é uma pessoa isentona, você se anula, então você é uma pessoa sem princípios. Qual é o valor que você tem diante de Deus? Deus é uma pessoa que só existe para te salvar e mais nada? Você não produz nada para Ele? Que negócio é esse? Então você veio à existência só para isso? Para ser salvo da sua própria miséria e pecado? E você não tem mais nada para fazer pelo Senhor e por seu reino? É complicado, viu? É complicado. Bom, sigamos aqui então, carta de Tiago, capítulo 4, versículo 7, diz assim, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. É outro versículo que as pessoas tentam inverter quando elas não entendem. Me chamam do Senhor e não fazem o que eu mando. Só observam o que eu falo, só observam a parte que interessa a vocês. Muitas vezes para distorcerem, Olha, porque aqui está dizendo que quando eu tenho uma luta contra o diabo, a regra está bem direitinho, Tiago colocou bem direitinho. Primeiro você se submete a Deus. Quando você se submete a Deus para fazer a vontade de Deus, para cumprir o propósito de Deus, para produzir alguma coisa a parte de Deus, para ter um posicionamento diante de Deus,
sabe? Aí o inferno se levanta, aí o diabo se levanta, e ele vem para cima. E aí o que acontece? Quando você se submete a Deus, você tem que também resistir ao diabo. E resistir não é como quem está aguentando pancada, eu vou resistir, a tortura. Não, aqui é criar resistência, armar trincheiras, sabe? Organizar para o combate. Então você cria resistência, muralhas de resistência, e o diabo foge. O diabo foge. Agora, se o caso for uma luta pessoal aí, tem muita gente hoje lutando contra a pornografia e uma coisa e outra. Eu quero dizer para você, o sangue de Jesus tem poder em sua vida. Se você é um crente no Senhor, livre-se disso. Agora mesmo, você pode simplesmente fugir. Talvez você esteja aplicando o remédio errado nesse problema aí, para solucionar esse problema. Porque quando a luta é contra a carne, você não tem que resistir, você tem que fugir. Foge disso aí. É do celular? Dê o celular para alguém, sai fora. É o computador? O que é? Onde é que quais são os objetos que você está fazendo uso? Saia fora disso, foge disso. Quando a luta é contra o diabo, você já vai estar submetido a Deus, o diabo foge. Mas quando é contra a sua carne, eu já submeti minha vida a Jesus, mas eu tenho que fugir. Se esconde no Senhor, irmão, tá bom? Versículo 8 diz, aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos de vocês, que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Olha aí, ó. Limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida. Aquele que tem a mente dividida é o mesmo que Tiago falou lá atrás, não vai receber nada da parte de Deus, nada. É um homem inconstante, ele tem a mente dividida. Ele, sabe, ele se anima para ter fé, mas é animado que só para ter medo também. Ele se anima para ter fé, mas se anima que só para ser incrédulo. Se uma pessoa jogar uma semente de incredulidade ali, acabou a obra que ele estava fazendo para Deus. Isso aqui não vai dar certo mesmo, não. Entendeu? Um ânimo dobre. Isso é complicado, meu irmão. É muito complicado. Certo? Mente dividida é o ânimo dobre em outra versão. Verso 9 diz, entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala mal contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, você não está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar seu próximo? Né? E aí as pessoas ficam falando aqui de próximo. Irmãos, nem mesmo dentro da igreja todo mundo é próximo não. Tá? Qual é a definição de próximo? Segundo Jesus. Próximo não é aquela pessoa que está geograficamente próxima, não. Não é não. Não é aquela que mora no seu bar, não. Não é geografia, não. Próximo é aquele que se aproxima de você quando você está no buraco. Ele chega para te ajudar. Esse é teu próximo. Tem como você não amar uma pessoa dessa? Eu estava na pior, a pessoa veio e me ajudou. Eu fico em dívida com essa pessoa. Porque ela se fez próxima de mim naquele momento que eu mais precisei. Tá bom? Então não fale mal dessa pessoa. Ela te ajudou quando você estava na pior. Geralmente quando se fala mal é porque aquela pessoa está na pior. Todo mundo fala mal. Ao invés de se tornar o próximo, ao invés de se aproximar para ajudar a pessoa, todo mundo joga uma pedra. Né? Então, não falar mal do próximo é isso aí. O próximo quem é? Aquele que me ajudou quando eu estava mal. Eu vou falar mal dele? Meu irmão, veja se isso é justo. E veja se Deus não iria punir uma coisa dessa, porque no Velho Testamento diz assim, aquele que se assenta para falar mal do seu irmão, eu o julgarei, diz o Senhor. Tá? O Senhor vai exercer juízo, justiça e juízo sobre quem fizer isso. Porque o próximo é aquele que se achega para te ajudar quando você está na pior. Tem até irmão que não é próximo. Mas o próximo, na definição de Jesus, é aquele que se aproximou de você para te ajudar quando você estava na pior. E o próximo que eu tenho, mais próximo de todos, é Jesus. Se aproximou, me salvou, pagou pelos meus pecados. E eu o amo por isso. Então, se eu o amo pelo que ele fez por mim, como é que eu vou deixar de amar as pessoas que me ajudam aqui nessa terra? As pessoas que fizeram algo semelhante ao que ele fez por mim. Né? É injusto fazer isso, falar mal de uma pessoa dessa. Tá bom? Versículo 13 diz assim, ouça agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a vossa vida. Vocês são como uma neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa.
Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como esta é maligna. Pensem nisso. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Em outra versão diz: quem sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. Aquele que sabe que deve fazer o bem. Olha, todo mundo sabe que deve fazer o bem e não o mal. É nosso dever fazer o bem. Todo mundo sabe isso, por questão de consciência. É nosso dever fazer o certo e não o errado. Então, eu gosto mais da outra versão que diz: aquele que sabe o bem que deve fazer, porque está se referindo a um tipo de ato, a um tipo de coisa, que muitas vezes o Espírito Santo traz para nós dizendo: faça isso, e aí você não faz. E isso é pecado, porque você está desobedecendo uma ordem direta do Senhor. Né? É pecado. O que é pecado? Transgressão de uma lei ou de uma ordem. E toda iniquidade também é pecado. Tá bom? E então, quando diz assim, sobre essas presunções, né, dos seres humanos, realmente nós somos presunçosos demais. Nós olhamos as coisas e dizemos assim: vou me dar bem ali, vou fazer isso, vou fazer aquilo. A gente podia buscar o Senhor para entender quem é o Senhor. Quando nós entendemos quem é Deus, nós passamos a entender bem quem somos nós. Tiago capítulo 5, versículo 1 diz assim: ouça agora vocês ricos, chorem, lamentem-se, tendo em vista a desgraça que lhes sobrevirá. A riqueza de vocês apodreceu e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram e a ferrugem deles testemunhará contra vocês. E como o fogo lhes devorará a carne, vocês acumulam bens nesses últimos dias. Vejam, o salário dos trabalhadores que ceifaram seus campos e que vocês retiveram com fraude, esse salário está clamando contra vocês. O lamento do ceifeiro chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres, fartaram-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo sem que ele ofereça resistência. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor Jesus. Queridos, ele começa falando aqui dos ricos. Lá atrás ele falou que a riqueza é como a erva, a flor da erva, o sol vem, murcha, se acaba, passa rapidamente. Qual é o problema das riquezas? O Senhor Jesus disse que nós não podemos servir a Deus e as riquezas, a Deus e a mamão. As riquezas são dadas por Deus, está escrito na Bíblia: riqueza e glória vem de ti, vem de Deus. Riqueza vem de Deus. Mas a riqueza é nos dada para nos servir e não nós servirmos a riqueza, tá bom? Ela se torna um Deus. Pastor, como é que pode a pessoa deixar isso acontecer? Ora, tem gente que deixa um filho que nasceu se tornar um Deus. É complicado, irmãos? Jesus chega a dizer: olha, aquele que não me amar mais do que a sua mãe, seu pai, seu filho, sua família, não pode ser meu discípulo. Quem amar mais a estes do que a mim, não vai chegar a mim. E quem não tomar a sua própria cruz e não vier após mim, não vai poder chegar a ser meu discípulo. Aqui ele conclui o capítulo 5, no versículo 13, né? Diz assim: entre vocês alguém que está sofrendo, ore. Alguém que se sente feliz, cante louvores. Entre vocês alguém que está doente, chame os presbíteros da igreja para que orem sobre ele e unjam com óleo em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido algum pecado, será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz, pode muito esses efeitos, né? Aí vai falar da experiência do Elias, a recomendação de como você deve se portar, sendo você um crente no Senhor, tá aí no versículo 13 e 14. Mas no 16, o interessante é que você e eu devemos confessar os pecados uns aos outros. Como assim? Tem gente que acha que isso é você chegar diante da igreja e confessar o pecado para todo mundo. Eu não entendo assim. Eu entendo que é o seguinte: Jesus mandou fazer discípulo. Quando o número de discípulos cresce, eu tenho uma célula. Se ela cresce e se multiplica, aí eu tenho uma grande comunidade, uma igreja. Mas confessar os pecados uns aos outros, isso aí é questão de discipulador e discípulo, certo? Isso é para sermos curados. Não é só confessar pecados ao Pai. Muita gente está ainda agarrada em pecado, sofrendo, porque não confessa seu pecado ao seu discipulador. Na verdade, a maior parte dos crentes, na maior parte das igrejas, não tem nem esse negócio de discipulador, não. Tem só membro mesmo. Vai confessar para quem? Pastor? Imagine uma igreja de 3 mil pessoas, 5 mil pessoas. É só o pastor? Finalzinho de Tiago 5, diz assim: meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxe de volta o desviado. Lembre-se disso: quem converter um pecador do seu erro ou do seu mau caminho, né, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados.
Ok? No próximo vídeo a gente dá continuidade. Valeu!